O ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, anula 2 ou 3 condenações, 2 ou 3 processos de Lula por conta da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. É impressionante como o Sérgio Moro desconstruiu a sua figura de juiz e homem público. Essa desconstrução ocorre, em um primeiro momento, quando o Sérgio Moro sai da toga, sai da carreira de juiz para assumir uma função, um cargo de ministro de Estado do então recém-eleito presidente Jair Bolsonaro. Ele é como se saísse fosse um árbitro de futebol, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, ele para de apitar o jogo, vai para o vestiário, veste a camisa 10 de um dos 2 times e sai fazendo gol. Essa perplexidade que fez essa ação, que deixou essa opção do Sérgio Moro, para mim, uma besteira disparatada, que deve fazê-lo se lamentar para o resto da vida dele, se é que ele tem alguma honestidade para consigo mesmo e para com as pessoas que ainda o ouvem e o seguem nas redes sociais, nessa rede mundial de computadores. O Sérgio Moro, se tem alguma honestidade para consigo, ele deve convir, ao contrário do que ele prega, que foi um arrematado erro. E isso obrigou o STF, na prática, obrigou o STF a rever todas as decisões dele, tanto com relação ao Lula, quanto na própria Lava Jato. Por quê? Deu um tiro no pé. O primeiro erro do Sérgio Moro. O segundo erro do Sérgio Moro foi sair como sempre vaidoso, foi sair como saiu do governo Bolsonaro, pela porta dos fundos, dando tiro para todo lado, fazendo um monte de afirmações que ele não provou e nem prova até aqui, né? De ingerência na PF. Tanto não houve ingerência que ele não quis mudar o diretor da Polícia Federal e não mudou. Tanto não houve ingerência que o Bolsonaro pediu, ouviu o não, e o não ficou ouvido. Quem pede demissão é Sérgio Moro. Quer dizer, aí ele consegue brigar com a esquerda para cá, brigar com a direita para lá. O Sérgio Moro se desconstrói. Seria um problema só dele se ele não acabasse com a Operação Lava Jato na esteira, de carona, com a implosão da sua reputação como magistrado imparcial. Ele consegue implodir a imagem da Lava Jato junto com a dele. E isso presta um enorme desserviço para a nação. Não que eu seja fã de Operação Lava Jato, já falei isso aqui, deu o que tinha que dar, tinha que terminar lá atrás, está quebrando a empresa, está prejudicando a governabilidade. Ser contra a Operação Lava Jato não é ser contra o combate à corrupção. Só que nós temos que parar com esses artifícios espetaculosos. O juiz tem que ser imparcial, tem que parar de ir em onda de polícia, tem que parar de empilha de Ministério Público. O próprio Ministério Público tem que ser o que Carnelucci dizia, o juiz tornado parte. O Ministério Público tem que ser mais imparcial, tem que ser menos faca na caveira, tem que aprender a ser destinatório também da prova e não colhê-la com sangue nos olhos, como às vezes acontece nessas operações isso, operações aquilo, que só tumultuam o processo. E os senhores vejam que quando acontecem os problemas que levam a Lava Jato à lona, não se toca, não se menciona nome de delegado de Polícia Federal que tocou o inquérito. O erro, a culpa, né, filho feio não tem pai, e os que aparecem mais propícios para serem apontados como pai de filho feio, quem são? Deltan Dallagnol, Rodrigo Janot, Sérgio Moro. Polícia nessa hora some. Por quê? Quem tinha que fazer o filtro da autoridade policial, o Ministério Público. Quem tinha que julgar se polícia está certa ou está errada, se réu está certo ou está errado, juiz de direito. Eles é que tem que ser profissionais imparciais. Polícia é contra bandido, é inimigo de bandido. Polícia é bandido na cadeia, é apurar bandido na cadeia. Se está certo, se está errado, o Poder Judiciário vai decidir depois. Quando o Poder Judiciário veste a camisa aqui embaixo da polícia, quando o Ministério Público se torna refém da informação policial, dá o que deu. Dá o que deu, né? Muita gente procurando holofote, muita gente se esquecendo dos rigores das regras processuais, muita gente se esquecendo da prova, de uma análise mais aprofundada da prova.
Eu tive a oportunidade de ler o processo do sítio em Atibaia, eu tive a oportunidade de ler o processo do triplex do Guarujá, e realmente são condenações vazias, que não subsistem, já falamos isso aqui, mas tinha-se que condenar Luiz Inácio Lula da Silva. Não vou falar nem que foi por motivo eleitoreiro, tinha-se que condená-lo, porque já tinha condenado todos os asseclas dele em outros processos. Então vamos condenar ele também, mas com um processo sem pé nem cabeça. Lula é inocente? Lula é um santo? Lula é um mártir? Definitivamente não. Fez muito bem, mas também fez muito mal para a nação. Lula é um cara igual Fidel Castro. Nós não, tem um ditado que diz o seguinte: nós não conseguimos ser historiadores do nosso tempo. Um cara igual Jair Bolsonaro, igual Sérgio Moro, nós não vamos conseguir historiar com precisão, com todas as nuances de bom e mal, de certo e errado, nós não vamos conseguir historiar na nossa geração Lula, Fidel, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro. Livros de história, ou nuvens de história, como queiram, daqui a 100 anos, com os nossos bisnetos, tataranetos na faculdade, livros de história vão dizer quem é que foram esses caras, com a necessária frieza e distanciamento que só o passar das décadas e séculos traduz, né? Nós não conseguimos historiar agora Lula, com todas as suas peculiaridades, as suas características, ora boas, ora ruins. O presidente Jair Bolsonaro, idem, uma pessoa que oscila entre momentos de intensa popularidade, intensa adesão popular, com outros momentos em que ele claudica em determinadas faixas da opinião pública. Nós não vamos conseguir entender Sérgio Moro se ele foi um magistrado correto que deixou a mosquinha azul da política picá-lo, ou se ele foi um aproveitador pavão, preocupado apenas com a sua imagem e que usou a Lava Jato para se alavancar e tentou na política fazer o mesmo e se deu mal por falta de traquejo com os meandros de Brasília. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.